Oi gente, feliz ano novo, espero que vocês tenham passado bem essa virada. Eu tô aqui hoje para fazer uma retrospectiva literária de todos os livros que eu li durante o ano de 2024. E eu vou ranquear eles, vou começar do que eu menos gostei pro que eu mais gostei, certo? Solta a vinheta. Ó, já comecei bem assim, pá, é isso que eu vim fazer aqui. Começar bem o ano falando de livros. Eu perguntei na comunidade o que vocês achavam de eu trazer um vídeo aqui sobre as minhas leituras. Vocês falaram sim, que era uma boa ideia, então eu vou começar fazendo essa retrospectiva. Daí, se der certo, se vocês gostarem, talvez eu comece a fazer um conteúdo literário aqui pro YouTube. Lá no Instagram eu faço, né, coloco as minhas resenhas lá. Mas talvez, se for legal, se vocês quiserem, eu trago aqui pro YouTube também. Então bora começar? Gente, esse ano eu li 12 livros, ficou aí um por mês, em média. Não li tanto, outros anos eu já li mais, já cheguei a ler 20 e poucos livros, mas esse ano não sei, não deu pra ler mais que isso. Eu gosto muito de ler à noite, antes de dormir. Antigamente eu lia mais em outros momentos do dia, mas hoje em dia é mais à noite mesmo. Então tá bom. O importante é não diminuir, essa é a minha meta, assim, eterna. Tem que ser pelo menos um livro por mês. Alguns livros foram bem grandes, então também tem isso, né? Demorei mais tempo para ler. Eu também sou uma pessoa que lê devagar e gosta de ler à noite, então daqui a pouco vem o soninho e eu paro e continuo no dia seguinte. Mas é isso, cada um tem que saber o seu limite, a sua forma de ler, tá tudo ok, tá tudo bem. Se você consegue ler só, sei lá, 6 livros no ano, tá bom também. O importante é não parar de ler. Porque eu também acho que essa galera que lê tipo 50 livros, 100 livros, só tá lendo por ler, pra ter um número ali. Vou falar, olha, li tantos livros no ano. Pra mim é isso, porque depois não lembra nada da história. Fora que também às vezes é uns livrinhos, uns fininhos assim, uns contos, umas coisas muito, né, rápidas de ler, que daí você parece um número enorme, tá? Nossa, leu 50 livros, mas você vai ver os livros desse tamanho. Já cheguei dando shade na galera. Bom, vamos começar. Gente, não me matem, mas o livro que eu menos gostei esse ano foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Saramago é incrível, eu adoro. Já li livros maravilhosos dele, inclusive tem outro aqui na lista depois, que vai ficar numa posição melhor. Mas esse daqui não me pegou, viu? Assim, claro, que traz a narrativa costumeira dele, né? Aquela coisa de não ter parágrafo, pontuação, vai toda uma história contínua, que eu adoro. E ele faz uma releitura dos acontecimentos bíblicos e tal, né? Isso é interessante. Ele não é nada religioso, então ele traz umas coisas até polêmicas. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, ainda parece que eu estou lendo uma história bíblica. Ainda parece uma versão, sei lá, contada de outra forma, mas da mesma história. Então, tipo, todo mundo já sabe a história de Jesus Cristo e tal. Então, pra mim, tinha essa impressão. Tá lendo uma coisa batida, uma coisa... Ai, já sei essa história, já sei como termina. Não me cativou. Apesar de ser Saramago, apesar das mudanças que ele faz na história, ou do ponto de vista dele, ainda assim não foi suficiente para me cativar. Então, sorry, Saramago, a última posição é sua. Seguindo, dos que eu não gostei, Mago e Vidro, do Stephen King, que é o volume 4 da série A Torre Negra, que eu estou acompanhando aí já há algum tempo. Eu estou lendo um livro por ano, essa é a minha meta. Esse é o volume 4, e é o maior deles, eu acho. Tem mais um que é grande também, mas eu acho que esse aqui deve ser maior. Tem 813 páginas, é um calhamaço. Mas, olha, de todos os que eu li até agora da série, é o que menos me cativou. Achei muito arrastado, muita enrolação. Mais de 50% do livro é um flashback dele contando, né, o protagonista contando como conheceu a mocinha lá, e acontece um monte de coisa e tal, a juventude dele, que eu acho que daria para estar resumido em pelo menos a metade, sabe? Achei enrolação demais. Daí só no finalzinho do livro que volta pro tempo atual da história. Não gostei. Então, foi o segundo que eu menos gostei aqui. Na verdade, só esses dois que de fato eu não gostei. Não é que eu também não gostei perto dos outros que estão aqui nessa lista que eu li esse ano. Tiveram seus pontos positivos também, mas entre os 12 que eu li, esses dois foram os que eu menos gostei. Então, a partir de agora, todos praticamente eu gostei, com alguns pontos que me fizeram colocar eles nesse ranking, nessa posição nesse ranking. Seguimos para Heartstopper, o volume 4, de Mãos Dadas, que é uma HQ, né? Não é bem um livro, mas é uma HQ linda. Só que ele é muito fofo, ele é lindo, muito fofinho, muito gostoso de ler, rápido.
Mas é só isso, é só fofo. Não tem nada demais na história, então não poderia colocar ele na frente dos outros que vêm a seguir. Tem aquela escrita que é super legal da Alice Oseman, tem as ilustrações que são lindas dela também, acontecem várias coisas com o Charlie, com o Nick e tal, é interessante, mas não dá pra comparar aos que vêm a seguir, então por isso que ele ficou nessa posição. Mais um do Stephen King, Dolores Claiborne. Ele faz parte da coleção Biblioteca Stephen King, que é essa coleção que ele lançou essas edições lindas pela Suma. Tem umas ilustrações e tal. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. É lindo demais. A história é muito boa, mas por que eu não coloquei ele numa posição mais alta? Porque ele é como se fosse um monólogo. Ele é narrado assim, em primeira pessoa, pela Dolores. Ela está na delegacia contando o que ela fez, né? Contando a história dela, o crime que ela cometeu no passado. Só que, assim, o livro não tem capítulos. É uma história contínua, sem parar, um monólogo mesmo. Então a gente não tem onde parar, sabe? Aquele momento que, terminou um capítulo aqui, eu vou parar aqui para continuar amanhã. Não tem. Não tem momentos que você possa parar, pôr o seu marca-páginas ali e seguir no dia seguinte. Você tem que parar no meio do nada. Então, principalmente no começo, é muito estranho, porque você quer ali lembrar que você leu no dia anterior, só que você pega assim, você está no meio de um parágrafo, no meio do nada, assim. Você tem que tentar puxar na memória ou voltar uma página para ver o que estava acontecendo. É um pouco chato isso. Eu prefiro livros com capítulos para você poder parar ali a leitura. Mas é uma história muito boa, vale a pena. E o próximo é A Última Tudor, da Philippa Gregory. Ela é uma escritora de ficção histórica que eu adoro muito. Ela tem uma série de livros sobre a dinastia Tudor, que sei lá, tem 15 livros, é muito bom. Mas esse aqui, perto dos outros, não me cativou tanto. Assim, perto dos outros dela mesmo e também perto dos outros desse ano. Porque nesse daqui, assim, ela conta essas histórias sempre do ponto de vista de uma mulher forte da época. Então, por exemplo, ela fez o livro A Irmã de Ana Bolena, então ela contou a história de Ana Bolena do ponto de vista da irmã dela. Ela pegou ali a Princesa Branca e contou a história sobre a Elizabeth de York, que foi a esposa de Henrique VII. Então ela sempre pega uma grande figura feminina da época e conta a história a partir dela. Esse daqui, ela conta a história da Jane Grey, que foi a rainha dos 9 dias, que usurpou ali o trono por 9 dias, antes da Mary I assumir, e das irmãs dela. Só que assim, a história fica muito repetitiva, porque as 3 irmãs casaram com quem não podia, foram presas e passaram a vida toda na prisão e tal, até morrer. Né? Isso não é spoiler, porque é história. Então, o livro é dividido entre as 3 irmãs, cada uma contando do seu ponto de vista. Só que daí fica repetitivo, né? Porque daí, de novo, outra irmã foi lá, casou, não podia casar aquela pessoa, foi presa, ficou lá, tempão, isso aqui até morrer. Daí passa pra outra e tal. A primeira, que é mais interessante, que é a Jane Grey, né? Que reinou por 9 dias ali, que poderia ter ficado mais tempo contando a história dela, foi super rapidinha. Então, quando chegou na terceira irmã, aconteceu a mesma coisa com ela, eu falei, meu Deus, ninguém aguenta mais. Então, realmente, por esse motivo, esse livro está nessa posição aqui. Mas é assim, mesmo sendo perto dos outros não tão interessante, ainda assim ele é muito bom. Porque todos os livros dela são ótimos, tanto que ela é minha escritora conforto. Quando eu não sei o que eu quero ler uma coisa que eu sei que eu vou gostar, eu leio os livros dela. Então esse aqui eu também gostei muito, mas não a ponto de estar numa posição melhor ou de se destacar. E agora, A Escuridão ao Nosso Redor. Esse livro me surpreendeu muito esse ano. Ele é super recente o lançamento. A editora Buzz mandou pro Márcio e eu resolvi ler e, nossa, é incrível. É uma história assim, jovem, né? Não é uma história super rebuscada. Ele é uma mistura de ficção científica com romance LGBT. Então eu achei muito legal, não esperava. Eu resolvi ler assim por curiosidade. Quero ler uma coisinha LGBT, assim. Não estava dando muita coisa, mas me surpreendeu muito. É muito bom, de verdade. Tem uns momentos ali que você fica surpreendido. Tem uns plot twists ali que são, assim, bem legais. E o romance dos dois é muito bonitinho. Vale bem a pena essa leitura. Agora, um clássico que eu li esse ano, Sol é para Todos, do Harper Lee. Finalmente eu li, né? Ele é considerado um dos maiores romances da história e eu sempre tive curiosidade. E finalmente esse ano eu peguei para ler. Inclusive eu ganhei na Bienal do Livro. Estavam distribuindo alguns livros lá, eu ganhei esse daqui. Para quem não viu o vlog da Bienal, clica aqui no card ou também vou deixar em algum lugar na descrição,
que foi muito legal. Eu comprei muitos livros, 19 livros na verdade, foram bastante coisa. E esse foi um deles. Eu gostei muito da leitura, é bem legal, realmente eu entendo por que ganhou todo esse destaque. E, querendo ou não, é um livro escrito nos anos 60 sobre racismo, né? Então é muito interessante ver como o escritor abordou esse tema naquela época, que era, né, a época grande da segregação ali. Então achei muito interessante. E achei interessante também porque o livro é contado do ponto de vista de uma criança. A história é assim, um homem negro, ele é acusado de estuprar uma mulher branca, só que ele é inocente. E um advogado é escalado para defendê-lo no tribunal, um advogado branco, claro. E ele sofre várias represálias da cidade, que todo mundo acha absurdo ele estar defendendo um homem negro. Só que o livro é contado do ponto de vista da filha desse advogado, uma criança de poucos anos, 9 anos, eu não lembro. E então é muito legal ver esse ponto de vista de uma criança reagindo àquilo, tal, as pessoas xingando o pai dela e tal, até a gente da família dela. É muito legal, a história se passa nos anos 30, então o racismo é ainda mais descarado. A única coisa, o único ponto que eu não, né, deixou ele nessa posição e não mais pra frente é que é meio que mais uma história do Salvador branco, né? A gente pensa que a gente vai ver ali mais sobre o homem negro acusado, mas não, é sobre o defensor dele. É mais uma história sobre o Salvador bonzinho branco que vai lá defender o homem negro. Então tem esse ponto que, né, causa um pouco de desconforto, mas ainda assim é uma ótima leitura que vale muito a pena. Esse aqui muita gente vai me criticar por estar nessa posição. Vermelho, branco e sangue azul, uma farofinha LGBT, que é uma delícia. E ela está aqui exatamente por ser uma leitura que é muito gostosa. É super simples, é um livro assim, nada rebuscado, nem pretende ser, não quer reinventar a roda, nada, mas ele é muito gostoso, uma leitura assim, nossa, que você fica ali lendo tranquilamente, você quer saber o que vai acontecer, é um romance muito legal, muito gostoso entre os dois, é uma história que pega o filho da presidente dos Estados Unidos e ele se apaixona pelo príncipe do Reino Unido. Claro, tudo uma ficção, mas assim, daí mostra como que eles lidam com aquilo e se assumir pro público, pra família e como vai ser. É bem legal, fizeram até uma adaptação já no Prime Video, que é bem bonitinha também, mas o livro realmente foi, nossa, muito gostoso de ler. Olha, mais um do Stephen King, Outsider, que eu gostei muito, é excelente esse livro. Ele fala ali acontece um assassinato ali de uma criança e todas as provas apontam para um cara lá que não foi ele que fez aquilo. Ele tem todos os álibis que ele estava em outro lugar, mas ainda assim tem as pessoas que viram ele, tem sangue dele, tem DNA, tem digital, tem tudo na cena do crime, só que ele não estava lá. Então o que aconteceu? Como assim? Quem que cometeu esse crime que era igual a ele? Basicamente é isso. Então é uma história meio que sobrenatural, meio que de detetive, que deixa assim, você muito tenso o tempo todo, querendo saber o que vai acontecer, é excelente. Mas teve só um ponto que me desagradou, que foi um spoiler que o Stephen King deu de outro livro dele. Ele traz uma personagem aqui, a Holly, que já apareceu em outros livros, como por exemplo Mr. Mercedes, né, que é a trilogia do detetive Hodges. Só que assim, ele não só traz a personagem, ele meio que dá vários spoilers do que aconteceu no Mr. Mercedes, né, na trilogia. E isso eu fiquei puto, porque eu ainda não tinha lido. Tanto que a Holly, ele usa muito essa personagem, né? Depois que ela apareceu no Mr. Mercedes, ela aparece aqui também. Ela aparece também num conto do livro Com Sangue, que é um livro de contos do Stephen King, que eu também li antes, eu não sabia. E ela aparece num livro recente, chama Holly, que daí é um livro só sobre ela, que esse eu não li ainda. Mas enfim, não precisava, sabe? Ele entrega pontos da história do outro livro que me deixou puto, assim, porque eu não tinha lido. Então só por isso não ficou em posição maior. E falando no Mr. Mercedes, é o seguinte da lista, que já tá aqui no meu top 3. Que foi, nossa, muito bom esse livro, muito bom. Depois que eu li Outsider, vi ali contando os spoilers, eu falei, deixa eu começar logo essa trilogia aqui, antes que ele entregue mais coisas por aí. Então, como eu disse, esse é o primeiro livro de uma trilogia, é uma história de detetive, tem ali um assassino em série, e o detetive Hodges tenta descobrir quem é ele e conta com a ajuda de outras pessoas, inclusive no finalzinho com a Holly, que era parente de uma das vítimas. É um livro muito incrível, assim, prende do começo ao fim. Para quem gosta de thriller, é excelente. E eu já não vejo a hora de ler o próximo volume.
Agora, em segundo lugar, dos meus preferidos aqui, ficou O Bobo da Rainha, também da Philippa Gregory, tá vendo? Teve um dela que eu não gostei tanto e esse eu amei, ficou em segundo lugar aqui. Esse aqui ele conta a história do período do reinado da Mary I e da Elizabeth, que são filhas do Henrique VIII. E esse aqui é um dos meus livros preferidos da Philippa, assim, de todos. Tanto que é uma releitura, eu já li ele há muitos anos atrás e resolvi reler esse ano. E novamente eu adorei a história, assim, não mudou nada o meu sentimento, porque eu estou lendo, né, todos os livros dela novamente, agora em ordem cronológica. Alguns eu ainda não tinha lido, outros eu já tinha. Só que agora eu estou seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos históricos. Então esse foi um dos que eu reli. Só que esse tem uma diferença para os outros dela. Ela escolhe como protagonista uma personagem fictícia, que é a Hannah, que é uma menina adolescente judia que escapou da Espanha com o pai, foi para a Inglaterra e acaba se tornando bobo da corte da Mary I, na verdade até de pouco antes do Edward, do filho mais novo do Henrique VIII, que morre ainda adolescente, depois assume a Mary, depois assume a Elizabeth I. Então ela passa pelos 3 monarcas e conta todos os acontecimentos daquela época, né? Que foi uma época muito turbulenta, né? Muitas guerras, brigas entre as irmãs, conflitos religiosos, enfim. E é muito interessante, porque geralmente ela conta a história da perspectiva de um personagem que realmente existiu. Esse aqui não, ela vem mesmo como uma personagem fictícia, contando daí os acontecimentos que realmente aconteceram. Vale a pena ler, dá pra ler até assim, avulso, não precisa ler outros livros dela para ler esse daqui. E agora, em primeiro lugar, o meu preferido do ano, de 2024, foi Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Tá vendo? Ele esteve no meu último lugar e também está no meu primeiro lugar. Esse livro incrível, maravilhoso. Ele fala ali sobre, né, um acontecimento que as pessoas ficam cegas do nada, uma cegueira diferente, onde as pessoas veem tudo branco. E mostra como a sociedade lida com aquilo, né? Os conflitos, a gente percebe quem é bom, quem é mal. A questão também de uma pandemia acontecendo, né? Me remeteu muito à época da Covid. Então é um livro especial. Eu já tinha visto o filme, né? Que tem um filme que é incrível também. Eu já tinha assistido há anos atrás, quando lançou. Então eu lembrava um pouco da história. Mas eu resolvi ler, porque, né? Já tinha esse livro aqui há anos na estante, nunca tinha pegado para ler. Eu falei, esse ano eu vou ler. E, nossa, me cativou assim de cara. É aquela coisa do Saramago, sem parágrafos, sem ponto final, tudo uma história contínua, apesar de ter capítulos, então você tem onde parar. É a minha melhor leitura do ano. Agora, inclusive, eu quero muito ler o ensaio sobre a lucidez, que seria uma espécie de continuação desse, né? Quem sabe agora em 2025 eu leia. Eu não tenho esse livro ainda, se alguém quiser me mandar. Bom, gente, é isso. Foram 12 livros lidos esse ano. Aliás, lidos em 2024, né? E esse é o livro que eu terminei o ano lendo e estou começando o ano lendo, que é A Doçura da Água, do Nathan Harris. Ele faz parte do Clube do Livro da Oprah, ele é best-seller do New York Times. Também não conhecia esse livro, estava lá na Bienal, comprei, achei interessante a sinopse e estou amando. Então ele vai com certeza entrar na lista de 2025 para vocês acompanharem a posição que ele vai estar. Basicamente é uma história sobre o fim da escravidão ali nos Estados Unidos. Então ele envolve ali as questões raciais, mas também tem um romance LGBT no meio, que também é bem interessante. Mas eu trago depois as minhas impressões mais pra frente. Inclusive, se vocês quiserem, como eu disse no começo, eu posso trazer as resenhas dos livros aqui pro YouTube, né? Eu costumo fazer lá no Instagram, podem lá me seguir, João_Sarte, lá tem todas as resenhas dos livros que eu leio. Mas quem sabe eu não posso trazer aqui também. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem que eu continue fazendo conteúdos relacionados a livros, posso trazer a resenha desse aqui, quem sabe. E a partir de então eu faço as resenhas por aqui. Não sei. Vocês que me dizem aí o que vocês acham. Bom, é isso. Esses foram os meus livros lidos em 2024. Me contem se vocês já leram algum deles, se vocês concordam com a posição que eu coloquei, se vocês ficaram curiosos com alguma dessas histórias, querem que eu conte mais sobre elas. Se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre os livros da Philippa Gregory e a melhor ordem para lê-los. No mais, deixem um like se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixem dislike, já ajuda também. Comentem, deem suas opiniões sobre a minha lista, se inscrevam no canal que vai ajudar muito a gente a continuar crescendo e mandem para os amigos que gostam de livros, né? Sempre bom divulgar aí a palavra da literatura. Beijão então e tchau, tchau.